Hello, Neuropeople! Hoje aqui no nosso canal nós vamos falar sobre a duloxetina, uma medicação amplamente usada em diversos contextos neurológicos. Se você aí do outro lado gosta de assuntos relacionados à saúde neurológica, se inscreva no nosso canal para sempre receber os nossos vídeos. A duloxetina, que tem aí os seus nomes comerciais mais famosos como Velija, Symbi, Cymbalta e Dual, é uma medicação com diversas utilidades em contextos neurológicos. Ela originalmente foi desenvolvida para depressão e ansiedade, mas a gente sabe que ela tem um papel importantíssimo no tratamento das dores neuropáticas e da fibromialgia também. A duloxetina, ela é um tipo de antidepressivo mais moderno. E qual a diferença em relação aos outros antidepressivos? Porque ela tem ação em dois neurotransmissores nossos, a serotonina e a noradrenalina, ao contrário de outros antidepressivos como fluoxetina, sertralina e estalopram, que agem exclusivamente na serotonina. E por vezes a duloxetina é chamada de antidepressivo dual justamente por essa ação nos dois neurotransmissores. Como eu sou neurocirurgiã e atendo majoritariamente pacientes com dores por diversas causas, sejam AVC, tumor, dores na coluna, é muito comum que eu indique esse tipo de medicação. Só que a duloxetina ela tem uma particularidade em específico porque a gente pode ter efeitos muito diferentes de acordo com a dose que a gente usa. Normalmente, no contexto de dores, a gente precisa de uma dose maior, porque com o aumento da dose a gente vai ter uma ação maior na noradrenalina, que é realmente o que traz o benefício do alívio das dores nos pacientes neurológicos. Então, a gente geralmente inicia essa medicação em torno de 30 mg para poder entender como é a adaptação desse paciente. Essa medicação, posteriormente, deve ser aumentada. Se for no contexto mais de depressão, ansiedade, doses de 60 mg podem ser suficientes. No contexto da dor, a gente às vezes precisa elevar essa dose 60, 90 e até 120 mg. É muito importante a gente orientar adequadamente o paciente. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, o paciente basicamente tem um cenário difícil, porque ele pode experimentar algum efeito colateral, mas ainda não deu tempo suficiente para sentir o efeito terapêutico. A duloxetina começa realmente a fazer efeito a partir de 2 a 6 semanas. A média é em torno de 3 a 4. Então é importante a gente esclarecer esse paciente para que ele não desista de maneira precoce de uma medicação super útil, super importante. Entender que nos primeiros dias, semanas, pode acontecer efeitos colaterais, eles vão diminuindo ao longo do tempo e que o efeito terapêutico mesmo a partir de 3 semanas. Vamos lá, os efeitos colaterais, Neuropeople, a gente precisa orientar o nosso paciente do que pode acontecer para ele saber lidar e estar atento. Um efeito comum nos primeiros dias é náusea e um certo desconforto gástrico. Isso tende a diminuir com o passar do tempo e por isso é importante a gente começar com uma dose baixa para melhorar a adaptação do paciente. Pode acontecer sonolência também, apesar de não ser comum, a duloxetina não tem um efeito sedativo potente e também pode acontecer diminuição da libido. Esse efeito é comum a todas as medicações que mexem de alguma forma com a serotonina. Porém, ele é muito menos pronunciado na duloxetina quando a gente compara com outros tipos de antidepressivo. Agora, um efeito colateral que é importante a gente pesar na hora de prescrever duloxetina para um paciente é o aumento da pressão. Isso pode acontecer principalmente quando a gente usa doses acima de 90 mg. Então, se a gente tem um paciente hipertenso, se a gente tem um paciente cardiopata, tem que usar com bastante cautela e cuidado, porque em doses mais altas pode sim aumentar
a pressão arterial. Doses até 60 mg é difícil a gente observar efeitos de hipertensão por conta da duloxetina. A minha experiência é bastante positiva. A duloxetina é um tipo de substância que eu prescrevo com bastante frequência no meu dia a dia. E quando a gente tem aquele paciente que tem quadro de dor e tem também um perfil ansioso, a gente vê que quando há um descompasso emocional, há uma piora do quadro álgico, piora do quadro de dor, a duloxetina é uma excelente escolha. E quando que eu desisto dessa medicação? Quando que eu acho que não está funcionando, que não está dando certo e que realmente a gente tem que partir para outra estratégia? Se eu uso a duloxetina por 8 semanas sem nenhum efeito positivo, está na hora de repensar. Mas é claro que a gente tem que se ligar na dose. Não adianta dar 30 mg só e esperar um resultado exuberante. É isso. Então, se você usa duloxetina, tem alguma dúvida, escreve aqui seu comentário, mande sua dúvida, que vai ser um prazer ajudar. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ser útil para alguém, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo, Neuropico!